Há várias pessoas que, contudo, sabiam o que era a criopreservação. Realmente, o que é a criopreservação, para informar as pessoas que não saibam. Doutora Helena Alves, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Criopreservação basicamente vem de crió, que é congelar ou frio, e preservação de conservar. Portanto, é a conservação pelo frio, ou utilizando as técnicas do frio, das células do cordão umbilical, para células do cordão umbilical, ou não. Pode ser também células da medula óssea. Então vamos lá às células. Onde é que estão, o que são, para que servem? Tudo junto. As células estaminais de que tanto se fala são células que existem no sangue do cordão umbilical. São progenitores hematopoéticos, que existem também na medula óssea. Progenitores porque eles são as células-mãe. É a partir delas que podem ser desenvolvidas outras células. Elas têm uma capacidade de se renovar, de se multiplicar e de dar origem a linhagens, a várias linhagens de células do sangue, que vão depois tratar doenças que afetam os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. E estes são os progenitores hematopoéticos, porque depois há outro tipo de células estaminais, como as mesenquimatosas, que existem no cordão umbilical, também no sangue, mas em menos quantidade, e na medula óssea, no adulto. Portanto, nós podemos extrair ou mobilizar, a partir da medula óssea, estas células. Mas estas que são retiradas ao cordão umbilical no momento em que o bebê nasce, são, digamos assim, células puras, não é? E por isso, sem qualquer tipo de doença, para tentarmos explicar bem às pessoas. E daí elas serem fantásticas e pela forma como depois se podem usar na cura de algumas coisas, não é? Elas são, enfim, não é uma questão de serem puras, puras, é mais sim, uma a palavra questão não de serem, é certa. Digamos que mais inocentes. Não têm tanta experiência, não estão tão sensibilizadas, não são tão irritadiças e, portanto, não reagem tanto quando se trata de, por exemplo, reconhecer um hospedeiro no qual elas são enxertadas. A pessoa é transplantada a um doente que necessita de um transplante de células estaminais, podemos utilizar sangue do cordão ou um dador adulto, e enquanto que no dador adulto, que são os vulgares dadores de medula óssea do Registro Nacional do CEDAS ou dos Registros Mundiais, enquanto estes dadores adultos, que podem ser qualquer pessoa até aos 55 anos saudável, este dador já passou por muitas experiências na vida, experiências biológicas, em que as suas células ficaram sensibilizadas e criaram uma experiência que lhes permite defender-se contra micro-organismos e rejeitar elementos estranhos. E é isso que é a nossa imunidade celular. Que reconhece os vírus, as bactérias, reconhece também tecidos estranhos e, portanto, reage. Ora, esta capacidade... Aliás, é bom que reaja, é bom que nos defenda, porque senão temos problemas. Ora bem, agora, esta capacidade que é excelente para nos proteger de vírus e bactérias é péssima quando nós tentamos tratar um doente através de uma transplantação. Porque aí nós temos que ter compatibilidades e temos que ter semelhanças. Ora, as células do cordão umbilical, ao serem menos reativas, têm a possibilidade de ser utilizadas em doentes que não exigem aquele grau de compatibilidade tão alto. E para se perceber isto... Então, poderá haver menos rejeição, é isso? Elas são menos reativas e, portanto, podem ser utilizadas em pessoas não relacionadas, daqui para o Japão ou daqui para os Estados Unidos ou para a Austrália e vice-versa, sem que seja necessário serem familiares e que sejam tão semelhantes. Mas então vamos lá ao problema. É porque a maior parte dos pais, quando pensa em adquirir o kit e preservar as células, pensa, ou pelo menos pensava até agora, eu estou a fazer um seguro, digamos assim, para o meu filho, porque se ele tiver algum problema de saúde nos anos que seguem, ele vai poder usar isto. E pode ou não pode? Ora bem, tudo se passa com meias verdades. Ou seja, ninguém pode dizer que uma célula que é guardada, ou células seminais que são guardadas para o próprio, nunca venham a ser utilizadas na vida. Agora, é uma questão de probabilidade. A probabilidade de utilização é que é baixa. Isto é a mesma coisa que nós dizemos. O exemplo mais evidente que eu me lembro durante a minha vida é este. Alguém
aqui há uns anos assistimos a uma situação que foi um jogador em pleno campo de futebol foi atingido por um raio. É provável que um jogador que esteja a jogar num campo de futebol seja atingido por um raio? Não é provável. Mas foi. Mas aconteceu. Aconteceu àquele. Se calhar as pessoas têm 80 anos ou 100, não se lembram de nunca isto ter acontecido. Mas aconteceu. Portanto, nunca poderemos dizer, ninguém pode dizer, que estas células que são criopreservadas hoje para alguém que nunca de forma venham alguma a ser usadas pelo próprio. venham a ser usadas. Estamos sempre a falar da probabilidade de utilização é que é muito baixa. Mas deixe-me passar então agora à conversa. Aliás, podem entrar na conversa todas as participantes. Ali há a Alexandra, que está aqui a representar, a Alexandra Mendes está aqui a representar a crioestaminal. É porque na altura em que apareceu a criopreservação, e daí algumas senhoras dizerem, no meu tempo eu tive filhos, mas não se fazia recolha das células do cordão umbilical, eu penso que esta ideia do seguro de vida para os filhos foi muito vendida e muitos pais realmente acreditaram que estavam ali células que certamente iriam servir para combaterem, para curarem problemas até oncológicos dos seus filhos. Não se exagerou na altura na venda, e não é inocentemente que eu uso o termo, na venda deste produto. É assim, para já agradeço o convite. É muito bom estar aqui a debater este assunto, porque este assunto é muito importante e não sei se lembram, já cá estive uma vez. Lembro perfeitamente. Na altura falámos de banco público, não havia, é ótimo que já haja, já existe não é? um banco público, portanto, a recolha das E células. realmente, por vezes, fala-se muito da utilização no próprio. A utilização do próprio é possível, existe, mas os bancos, e a crioestaminal é um exemplo... Eu diria mais, na altura em que apareceu a criopreservação, nomeadamente através das empresas privadas, como a vossa, o que é certo é que se falava muito da utilização. Praticamente era este o discurso. Não, que era, se poderia utilizar no próprio as células do cordão umbilical. E pode, Era o que se pensava. Era isto. E pode, Sim, e pode. Mas os bancos há aqui privados, com muitas mas aí é que reticências. está um bocado a essência dos bancos privados. Os bancos não são bancos para o próprio, são bancos familiares. O intuito de um banco privado não é só guardar as células para aquela criança, é guardá-la para a criança e para os familiares compatíveis. Não sei se recorda, o caso que falámos nessa altura era um caso desses, em que um bebê tinha usufruído das células guardadas por um irmão e estava, e continua a estar, felizmente, neste momento curado. E é essa a essência de um banco privado, de um banco familiar privado. Nós temos sempre o cuidado de chamar banco familiar. É evidente que no próprio, e como vai ver na conversa que vamos ter aqui, há realmente utilizações que só podem ser feitas no próprio e que não podem ser usadas células de outras pessoas. E essas utilizações existem. É evidente que a maior parte dessas utilizações ainda estão em estudo. Claro. Muitas. Algumas já são atuais, outras estão em estudo. E o discurso realmente mudou um pouco. É capaz de ter mudado, sim. Mas em qualquer... Eu trabalho numa empresa, mas vejo as outras e a maior parte das empresas já tem um discurso em que fala de banco familiar e em que diz realmente quais as utilizações no próprio e quais as utilizações que podem ser feitas em familiares compatíveis. E como poderá depois passar, Aliás, posso passar aqui a conversa sim, já para o lado. Podemos passar realmente para a Sandra, mas também temos no Porto, porque o caso da Sandra nos chega através da doutora Marica Pini, que está nos estúdios do Porto e que representa aqui uma outra empresa, a Bebé Vida. Muito bom dia, minha senhora, e muito obrigado por estar também a entrar nesta conversa, ainda que a partir dos estúdios do Porto. Realmente estas células estaminais podem ser usadas na própria pessoa, a quem pertenceram através do cordão umbilical, mas para outros efeitos. Por exemplo, penso que o caso da Beatriz, e que tem a ver com a Bebé Vida, é um caso muito interessante, que tem a ver com a medicina regenerativa, exatamente, portanto, que regenera. Eu acho que é necessário fazer uma distinção entre dois âmbitos de aplicação. Sim. Um é o âmbito de aplicação mais tradicional, digamos, que tem a ver com o tratamento de doenças hemato-oncológicas. E nesse caso, efetivamente, a utilização no próprio nem sempre é possível e, aliás, em linha geral, não constitui a indicação terapêutica de primeira linha. Pronto. E isso automaticamente vai contra... Peço desculpa de interromper. Neste contexto, a doutora Helena tem razão. Os bancos públicos fazem todo o sentido porque a probabilidade de utilização das células é maior neste contexto. No âmbito da medicina regenerativa já é diferente. Temos o caso da Ana Beatriz, que é um exemplo. Está a Sandra ali no estúdio.
A Beatriz nasceu com uma encefalopatia hipóxico-isquémica que ocorreu durante o parto e foi tratada no âmbito do ensaio na Universidade de Hughes, nos Estados Unidos, com células estaminais autólogas que os pais tinham recolhido ao nascer. E os resultados começam a ser visíveis já, doutora? Como? Desculpe. Se os resultados já são visíveis do uso dessas células estaminais? Eu não vi a Ana Beatriz. Ok. Sei pela mãe e também pelos relatórios que vieram dos Estados Unidos que a menina melhorou, quer em termos de desenvolvimento motor, quer a nível psicológico. Então vamos perguntar à mãe, pode ser, doutora, que é mais fácil, uma vez que temos aqui a própria Sandra. Portanto, a Sandra, na altura, quando recolheu as células estaminais da sua filha, nós nunca pensamos que eles vão ficar doentes, não é? Mas quando o fez, era a pensar em quê? Eu confesso que tenho, de facto, alguma tristeza de ser a probabilidade, a ínfima probabilidade de utilização de células no próprio. Quando eu decidi fazer a preservação das células estaminais da Beatriz, foi logo no início da gravidez, foi uma decisão tomada com o meu marido, a par da recolha, enfim, da compra do enxoval, da compra da roupa, da compra da... E pensou sempre como seguro de vida, digamos assim. Pensei como seguro de vida. Claro que tinha amigos que já tinham feito, outros casais e amigos já tinham tido filhos e que tinham feito a criopreservação das células estaminais e foi um bocadinho também aconselhada por eles que acabei por fazer a criopreservação. Mas sabia? Mas não sabia, nem queria, quer dizer, nem sequer queria ter em mente essa probabilidade de utilização imediata. Mas sabia que as células, porque é assim, há uns anos, lá volto eu ao mesmo, há aqui pais que certamente se sentem enganados. Há uns anos o discurso era diferente. Os pais recolhiam as células estaminais, portanto, optavam pela criopreservação com a ideia de que as células seriam utilizadas nos seus filhos. Era o seguro de vida permanente que tinham para os filhos. Era esta a ideia que tinha ou não? Ou estava consciente de que possivelmente, quase de certeza, as células não seriam para o seu próprio filho, para a sua própria filha? Eu, quando decidi fazer a criopreservação, foi uma sessão de esclarecimento da BB Vida. Portanto, eu recorri à BB Vida porque era a indicação da empresa que tinha e foi uma sessão de esclarecimento. Nessa sessão de esclarecimento foi-me possível colocar todas as questões possíveis. E uma das questões abordadas foi exatamente essa. Qual é que é... com certeza que todos os pais colocam essa questão, não é? Qual é que é a aplicação? Enfim, como é que eu posso usar? Quanto tempo? Se a preservação durante 20 anos mantém a qualidade das células? Se posso depois renovar o contrato? Se não pode? Portanto, essas questões foram todas colocadas. E na altura foi-me dito que era possível utilizar no próprio, mas até me referiram que a compatibilidade até seria maior com um irmão do que propriamente... Portanto, foram honestos, tiveram um comportamento honesto, claro. Sim, não me sinto enganada a esse nível. Acho que foi devidamente esclarecida. Porque foi à tal sessão de esclarecimento. Teve essa noção de que queria saber mais. Sim. E o que é que estava a fazer? Tive essa vontade. Mas agora, antes mesmo de conhecermos em pleno o caso da sua filha, até porque eu estou a ver aqui também num monitor atrás que a doutora Marica Pini está justamente a acompanhar a conversa, realmente, Sra. Doutora, aqui está a prática da empresa BB Vida, mas o que é certo, acha que em outros tempos, lá para trás, portanto, quando se iniciou todo o processo de recolha de células estaminais, houve pais que foram enganados? Isso não lhe sei dizer. O que posso dizer é que eu não gosto do termo seguro de vida. Mas era o termo usado há uns anos. Talvez, mas eu nunca o uso pessoalmente. Nem gosto de falar de garantias de salvação ou garantias de utilização, nem de milagres, muito menos de milagres. Acho que trata-se de uma possível opção terapêutica. E assim tem que foi ser com o caso da Ana devidamente Beatriz, ponderada. Muito bem, muito obrigado. Vamos então ao caso da Ana Beatriz. Surgem os problemas, certo? Diagnosticados. E quando é que se chega à conclusão que se pode usar as células estaminais da Beatriz? A Beatriz tem lesões cerebrais que foram provocadas por enfim, a doutora Marica utilizou uma expressão muito complexa, mas o que aconteceu foi uma asfixia durante o parto. Portanto, a Ana Beatriz tinha uma circular do cordão umbilical que não foi detectada e, portanto, teve uma asfixia grave que provocou lesões e que culminaram na paralisia cerebral.
Nessa altura, quando nós, enfim, nos deparamos com uma situação desta, procuramos todas as terapêuticas possíveis. E na altura foi possível, no meio, enfim, de um parto complicado, ainda assim foi possível fazer a colheita das células terminais. E nós, tendo preservado as células, naturalmente, uma das pesquisas que começámos a fazer foi: é possível utilizar ou não as células terminais que guardamos para este efeito? Há alguma terapia que esteja a ser realizada em Portugal, no mundo, enfim, na Lua, se fosse preciso? E fiz uma pesquisa, eu e o meu marido pesquisámos, andámos a fazer várias pesquisas na internet, associando células terminais, paralisia cerebral, terapêutica, e descobrimos um ensaio clínico que estava a ser realizado na Universidade de Duke pela doutora Joanne Kurtzberg. Não tiveram dúvidas? A Beatriz Tivemos imensas dúvidas. Tivemos imensas dúvidas. Quer dizer, é a minha filha e, portanto, naturalmente quisemos saber se havia riscos, se havia efeitos secundários. Porque ainda estávamos no domingo do ensaio, não é? Exatamente. Porque é um estudo, porque é uma terapia experimental, porque, na verdade, não existe ainda, nem sequer estão publicados ainda os resultados deste estudo. As conclusões, e, portanto, tivemos imensas dúvidas com arriscaram. natural. Enviámos para lá, portanto, contactei com a Universidade de Duke, enviei um e-mail à doutora Kurtzberg, ela respondeu-me, enviei o processo clínico da Ana Beatriz para lá, foi analisado, concluíram que ela reunia as condições necessárias para integrar o estudo, e pronto, e lá fomos nós até Carolina do Norte fazer a infusão das células terminais. Temos sentido, ela fez 2 infusões porque foi possível dividir a amostra, e portanto fizemos uma infusão em abril de 2010. Portanto, Ana Beatriz nasce em dezembro de 2008, nós começamos a fazer pesquisas após o nascimento, e enfim, começamos a fazer fisioterapia, tudo aquilo que nos era indicado que poderia ajudar a Ana Beatriz. Descobrimos o tratamento em meados de 2009, em outubro de 2009 envio todo o processo clínico para a Duque, e em abril estamos a fazer a primeira infusão. A partir daí, logo no passado um mês, comecei a sentir algumas alterações. A que nível? A Ana Beatriz tem uma paralisia cerebral espástica, ou seja, os músculos são muito rígidos. Com a primeira infusão começámos a sentir uma normalização do tónus muscular, portanto, uma normalização dos músculos. Sentimos também uma diminuição da irritabilidade, era uma menina muito irritada, estava muito irritável. Sim, passado um mês. Mas, por exemplo, na Carolina do Norte, na América, disseram-lhe o quê? Que os resultados se veriam dali a quanto tempo? Não, na Carolina, quando eu enviei a documentação para a doutora Kurtzberg, recordo-me de ter escrito qualquer coisa como o tratamento a realizar com as células terminais. E a doutora Kurtzberg responde-me a dizer: não é um tratamento. Eu não posso garantir qualquer tipo de resultado. É um ensaio clínico, estamos numa terapia experimental. Gostava que tivesse resultado, é para isso que eu trabalho, mas isto não é um tratamento, e portanto fui perfeitamente esclarecida de que não me estavam a vender um milagre. Aliás, se me vendessem um milagre, provavelmente não teria ido. Fui devidamente esclarecida, e após a infusão, tive também uma conversa, após e antes da infusão, com a doutora Kurtzberg, que me explicou o que ia acontecer, como é que ia decorrer a infusão e o que é que era expectável. O que ela me disse foi que, na opinião dela, resultados visíveis só passado um ano. Mas que, face às infusões que já tinha feito anteriormente e aos resultados que tinha recebido de outras infusões, que às vezes há crianças depois de 30 dias, de 2 meses, quer dizer, depende da criança. Há crianças que nunca tiveram resultados, que nunca obtiveram resultados. A sua filha, pelos vistos, teve pequenos resultados a partir do mês, não é? Sim. E como é que está a correr todo o processo? Ela tem estado a evoluir de forma positiva. Em termos cognitivos tem tido uma evolução bastante favorável, tem tido também uma boa evolução a nível da coordenação motora, portanto, tendo diminuído esta espasticidade muscular, permite que ela tenha movimentos voluntários e tenha uma coordenação motora mais favorável. Portanto, temos sentido estes pequenos desenvolvimentos que não são, quer dizer, para mim são pequenos milagres, pequenos grandes milagres. Se calhar as pessoas pensam no tratamento e na cura como E ela fica uma bebê normal. E pronto, os pais querem a solução. Claro que era isso que eu perspectivava, mas tenho consciência de que não fui enganada nesse sentido. Mas, doutora Helena, fui devidamente esclarecida. Um caso em que se usaram as células da própria, neste caso. Claro, mas há aqui vários componentes que é preciso também desmontar. É assim. Primeiro, uma criança com 2 anos, se necessitar de um transplante autólogo, pode fazer uma mobilização das suas células estaminais a partir da medula óssea a partir de 6 meses de idade. Os IPOs fazem isso todos os dias.
Portanto, não precisam das células do cordão umbilical. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, é evidente também que há nestes ensaios 2 componentes. Um é o componente da investigação e o outro é o componente da própria publicidade das instituições onde isto se faz. Porque atrás deste produto vêm clientes comprar outros produtos. Porque estas instituições não trabalham de graça. Não são o Serviço Nacional de Saúde português. Nos Estados Unidos paga-se tudo e os transplantes nos Estados Unidos não são oferecidos a qualquer cidadão. Nós temos em Portugal um SNS que ninguém valoriza, mas que é qualquer coisa de precioso. Nos Estados Unidos, aliás, quem não tiver dinheiro... no meu entender, é a joia da democracia. É exato, é o Serviço Nacional de Saúde. Manuel, é joia. Se nós tivermos uma política semelhante à dos Estados Unidos em termos de saúde, as pessoas que precisarem de um transplante, seja do próprio, a partir de células do próprio ou vindo de fora, vão ter que o pagar. Sim. Senão não são transplantadas e ponto. Portanto, há aqui alguns componentes neste tratamento que é evidente que eu enquanto profissional e enquanto entusiasta da aplicação futura das células estaminais, fico muito contente por ver qualquer avanço em termos de células estaminais, mas posso dizer que ando atrás de ver resultados, resultados visíveis, assim, há 6 anos e ainda não vi nada de especial a aparecer. Mas então vamos colocar aqui uma questão que me parece muito pertinente, que é... Diga. E há outra questão também que é importante referir. As crianças com, não sei se é o caso de Beatriz, mas as crianças com paralisia cerebral não têm que ter alterações cognitivas. Eu lembro-me e conheço foi criança, hoje é um adulto já quase da minha idade, que teve paralisia cerebral, do ponto de vista motor era um vizinho, do ponto de vista motor era enfim, muito limitado, mas um rapaz inteligente, um miúdo inteligente e um bom funcionário, porque ele trabalhava, lembro de um despachante onde ele trabalhava, era se calhar o melhor funcionário que lá tinha, porque não se distraía como os outros, não perdia tempo e era um excelente funcionário. Portanto, se calhar esta melhoria cognitiva tem a ver com o desenvolvimento normal da própria criança, que se calhar não está afetada. Deixa-me só dizer-lhe uma coisa, não é a primeira vez. Não é a primeira vez que me fazem essa observação e é bastante pertinente. É bastante pertinente a observação que faz. Mas devo-lhe dizer que eu estou muito mais descansada hoje por ter tido essa possibilidade. Mas tinha a mesma possibilidade se no IPO, a partir de 6 meses, lhe fizessem a recolha a partir da mobilização das células da medula óssea. Exatamente a mesma coisa. Agora, não farão se não estiver provado ou não estiver a haver uma indicação científica de que aquilo é útil. E, portanto, neste caso fazem porque é um ensaio e vai pagá-lo, não é? Alguém o pagou. Mas alguém vamos lá pagou saber, isto. a criopreservação é ou não é útil? Vamos para a rua perguntar. Acha que a preservação das células estaminais pode ser útil? Pode. Em que sentido? Olha, leucemia e outras coisas mais, não é? É preciso, por vezes. Pois eu penso que sim, que é um avanço grande da ciência e penso que sim, em termos de futuro das próximas gerações será, dos nossos filhos, que podem ter algum problema em termos de saúde e, portanto, têm ali onde recorrer. Pode, portanto, para futuras doenças que se detectem, acho que sim. Deve ser importantíssima. Eu acho que já se está a tornar assim um negócio um bocadinho fora de quem percebe bem do assunto, acho eu. Ainda não leu o suficiente para ter a certeza, do ponto de vista científico e médico, de tal facto. Mas será um caminho a explorar. Eu acho que sim, segundo dizem que previne doenças que possam aparecer, não é? Pode. Isso pode ser. Muito útil, não é só útil, muito útil. Em tempos futuros pode ser, não sabemos. Acontece a uns, pode acontecer aos outros. Todos nós temos de estar prevenidos. E sabem que caso é que pode ser utilizada? Pronto, a anemia, por exemplo. A anemia é uma das partes. Não sei, em caso de alguma doença que os filhos possam vir a ter, ou alguma coisa assim do gênero. As suas aplicações são precisamente aquelas de, mais tarde, poder ser necessário para salvar a vida
de bebés que necessitem ou de... Pronto, é a principal razão, a principal razão da preservação dessas pancetas são precisamente para mais tarde poderem vir a ser úteis na salvação de precisamente dessas vidas. Leva mais gente ao hospital. Que não se exagere na publicidade em aquilo que todos nós pretendemos, mas que não restem dúvidas. E por isso mesmo vamos de novo aos estudos do Porto. Doutora América Pini, é útil, pode ser útil então, a recolha das células estaminais do cordão umbilical? Eu acredito que sim. Mas acho que os pais que o fazem devem ser devidamente esclarecidos sobre as utilizações terapêuticas destas células. Portanto, a falsa ideia que circula de que as células do próprio possam ser utilizadas para tratar leucemias, doenças metabólicas ou anemias hereditárias tem que ser um bocado desmitificada. Isso não é verdade. Estas células não podem ser utilizadas neste contexto. Mas foi isso que se vendeu há uns anos. Aliás, mas era isto que se vendia os pais aos pensavam pais sempre há 8 na anos, leucemia e exemplo. nesse tipo de Não é? doenças. O problema é esse. Foi isso, sim, o problema é esse, é que foi isso que se vendeu há uns anos e que talvez ainda passa um bocado na comunicação social. Aliás, penso que nas suas sessões... Eu acredito mais no futuro destas células para outros âmbitos de aplicação, nomeadamente em doenças autoimunes, por exemplo, como diabetes, como doença de Crohn, como doenças degenerativas, como, por exemplo, a doença de Parkinson. Mas estamos a falar ainda de ensaios clínicos, claro, porque esta é uma área de desenvolvimento recente e, portanto, ainda não temos resultados. Estamos a falar de ensaios. Ninguém em Portugal que tenha uma doença de Crohn é para já tratado com células estaminais. E, portanto, precisam ser muito claros na informação que se transmite. Claro, e é isso que a Bebé Vida procura fazer nas sessões de esclarecimentos com os pais. Eu tento fazer isso quando os pais me contactam. Nas sessões de esclarecimento eu não sempre estou, mas insisto nisso também. Muito bem. Muito obrigada, doutora. Muito obrigado. Vamos então à diferença entre um banco público, que já o há, e o banco privado. O banco público é um banco que cria ou preserva células recolhidas de doações que são feitas ao banco e que armazena essas unidades para tratar doentes de qualquer parte do mundo. E isto funciona assim a nível mundial. Qualquer outro banco público faz exatamente a mesma coisa. A rede está sempre conectada, Há uma rede mundial, claro, onde, se nós precisarmos em Portugal de uma unidade, seja de um dador adulto ou de sangue do cordão umbilical, vamos à rede, vamos ao sistema informático mundial saber se há ou não há alguém compatível e qual o grau de compatibilidade. Mas quem as doa, quem doa as células estaminais ao banco público, e vamos aqui pôr agora as coisas a um nível egoísta, digamos assim, não as está a guardar para si. Não está. Está a dá-las para o mundo. Nós podemos pôr a questão ao contrário. Então, e quem guarda para si? Tem direito a ir buscar ao que os outros guardaram? Exatamente. Então, como é? Não é? Há uns que guardam para si e depois outros andam a dar, quando aqueles que guardaram para si, que de facto, quando precisarem, vão ter que ir ao público, então depois no público, então que façam uma rede dos privados e que se entendam entre eles também. O que aí já não poderia acontecer porque deixavam de ser de utilização para o próprio e para a família. Portanto, está a ver. Isto realmente, em termos de políticas públicas, é preciso ser muito claro. É o que se deve investir, como e quando. Em termos de investimento a nível mundial, é tão claro que é preciso investir nos bancos públicos que todos os países investiram, e nomeadamente a Alemanha, que é um país que não anda por aí a esbanjar dinheiro e a estragar dinheiro em coisas inúteis. E neste momento está a ser criada uma rede de bancos públicos no Brasil, uma grande rede. Portanto, o investimento nos bancos públicos é assente há muitos anos que é preciso ser feito. Os pais que não conseguem pagar a criopreservação num banco privado não se devem sentir culpados por isso, porque eu acho que depois há aqui este problema que quem tem dinheiro, sim senhora, saiba ou não as vantagens que pode ter ou que não estão ainda garantidos os resultados, mas se tem dinheiro
acha que aquilo é realmente o tal seguro e compra. E quem não tem às vezes fica um bocadinho aflito porque eu não pude fazer isto. E será que estou aqui a cometer um erro? O sentimento de culpa até devia ser o contrário, porque se não houver pais a fazer doações, nem os seus filhos terão nunca nenhuma possibilidade de ser tratado, ou quase nunca, nem os outros. Portanto, o sentimento de culpa deve ser ao contrário. Quem doa faz de facto um mealheiro que pode ser útil não só para si, como para os outros também. E depois há que pensar pode realmente seguinte, estar a salvar uma vida. Sim, não é do seu filho, mas o repare, a probabilidade de saída, de utilização das células estaminais dos bancos públicos é 100 vezes superior à de utilização de uma unidade de um banco privado. Portanto, e depois, quando se fala de bancos familiares, é preciso saber outra coisa. A compatibilidade provável entre dois irmãos é de 25%. 25%. Nós temos famílias com 10 e 11 pessoas em que há um doente e não há nenhum dos outros igual àquele que está doente. Também temos famílias onde há 2 irmãos e um é igual ao outro. Claro. Mas, de facto, a probabilidade... Foi o que aconteceu no vosso caso. Foi o que aconteceu, eram iguais. Foi o que aconteceu na questão. Também aqui, doutora Helena, mas é a probabilidade estamos ouvindo a nossa conversa por hoje. Eu queria só perguntar se o Banco Público já disponibilizou alguma amostra para uma terapia celular com células estaminais. E se, por acaso, se no meu caso, não tendo feito a criopreservação num banco privado, poderia utilizar o Banco Público para este efeito? Os bancos públicos, o Banco Público Português não fez nenhuma disponibilização. Nem vai fazer enquanto não estiver tudo exatamente preparado para que o banco funcione na rede mundial. Porque eu não me posso comprometer a entrar numa rede e depois tirarem os funcionários na semana a seguir. Vamos lá ver, não estamos a brincar, estamos a falar de coisas muito sérias. Portanto, já são outros 500. A questão que eu colocava é que eu nunca poderia ter agora, a questão... está participado, ou levado a minha filha a participar num estudo que eu penso e acredito se não tivesse feito a criopreservação num banco privado. Não, mas repare, os bancos públicos funcionam a nível mundial. Portanto, não estamos a falar de um banco que é o único a nível mundial e se não tivesse feito criopreservação naquele banco, nunca poderia utilizar. Não é isso. Estamos a falar de um compasso de espera organizativo em que não houve ainda a nível governamental uma definição de orçamentos de pessoal que estão agora a estudar. Nós sabemos, mas isto não é, vamos lá ver, isto não é um drama, esta questão do Banco Público em termos de administração pública, de instituição pública, não é um drama único. Qualquer instituição neste país, primeiro que vingue e que se ingre, é um calvário. Portanto, isto não é uma coisa única. Quando nós temos o apoio de todos os bancos a nível mundial, temos e tivemos até agora uma almofada que foi o que nos protegeu. Doutora, mas eu estou a falar da saúde da minha filha e, portanto, esperar pelas burocracias às vezes pode ser demasiado. Os compassos de espera em Portugal são sempre muito longos. Bem, voltaremos a este tema, até porque fica muito por dizer, mas eu penso que esta conversa já foi bastante elucidativa. Muito obrigado a todas as participantes. Nós vamos terminar a segunda parte